Olá, pessoal. Bem-vindos à parte 3 da nossa videoaula, O Lado Certo do Mercado. Vamos lá, vamos direto ao que interessa. Todo mundo deve estar ansioso para saber qual é o lado certo do mercado. Tá? Então, professor, qual é a solução? Já que a análise gráfica não funciona, a análise fundamentalista não funciona, como é que a gente deve interpretar os movimentos de mercado e tomar decisões seguras e mais assertivas? Vamos lá. Antes de eu clicar nesse slide, eu queria conversar com vocês. Vamos fazer uma simulação aqui. Tá? Vamos imaginar que a gente está assistindo uma partida de futebol, tá? E aí ocorreu um pênalti, tá? E o juiz apitou para o jogador chutar a bola. Ele chutou a bola na marca do pênalti, tá? Em direção ao gol. E aí a nossa TV ela tem aquela função de pausar, tá? A programação atual, então a gente vai lá e aperta no pause. Bem quando a bola estiver na metade do percurso, tá? O jogador chutou a bola está em direção ao gol e nós pausamos a bola no meio do caminho. Pergunto para os senhores, após apertar o play novamente, para que lado vocês acham que a bola vai ir? Vocês acham que a bola vai em direção ao gol, continuar indo em direção ao gol, ou vocês acham que ela vai voltar e atingir o jogador que a chutou? Parece uma pergunta um tanto ridícula, né? E até uma ofensa, né? Mas é exatamente isso que a gente faz quando a gente busca comprar ações na baixa. Exatamente. Quando a gente compra uma ação na baixa, significa que a ação está caindo. O preço da ação está caindo. Quando a gente compra ela, o que a gente quer? Que o preço pare de cair e comece a subir. Ou seja, a gente compra uma ação que tem um movimento, mas a gente espera que ela tome o movimento contrário ao movimento que ela está demonstrando. Estão percebendo? Vejam, assim como o chute do jogador, né, a direção de uma ação tem um movimento. E este movimento tem um nome. Para quem estudou física para passar no vestibular, sabe que movimento é este. Inclusive, é a primeira lei de Newton. Olha aí, ó. Opere de acordo com a primeira lei de Newton. Não viole o princípio da inércia. O que diz a inércia? Todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças a ele impressas. Vejam bem, existe um movimento inercial numa ação no mercado. Você compra essa ação torcendo, né, esperando que este movimento não continue. É como apostar no inverso da lei da gravidade. Alguém apostaria isso? Então, gente, parece óbvio, mas não é. Por quê? Porque quando você procura comprar ações baratas, você vai estar sempre comprando ações que estão com movimento inercial
de baixa, que estão em tendência de baixa. Estão conseguindo entender? Por isso que esta videoaula é importante, para mostrar para vocês que, ao buscar comprar ações baratas, você está cometendo o maior crime com o seu dinheiro. O maior equívoco que o investidor pode tomar é este: comprar ações e torcer para que o movimento inercial desta ação mude de direção logo após ele ter comprado a ação. Isto é praticamente impossível, gente. Por isso que muita gente perde dinheiro na bolsa. Porque ficam procurando ações, comprar ações que estejam baratas. Percebam bem, nós a vida inteira procuramos isso, né? Quando a gente procura um carro, quando a gente procura um imóvel, uma casa na praia, ou quando a gente procura alguma mercadoria no supermercado, a gente não quer comprar caro, a gente quer comprar barato. Principalmente a gente fica de olho nas ofertas, né? O que tem de oferta? Só que percebam o seguinte: o mercado de ações não é um lugar onde a gente deva procurar ofertas. No mercado de ações, as ofertas são as maçãs podres, tá? São aquelas ações que ninguém quer. Ou são ações que investidores de grande volume, né, os institucionais, os grandes players, estão apostando na venda. Dá para a gente ver isso. Não sei quando que você está assistindo essa videoaula, mas nós tivemos aí, na época da Covid, ações, por exemplo, Cogna, né? COGN3, Cogni3, que é um grupo educacional, não para de cair. Não para de cair, ninguém sabe onde é que é o seu fundo. Inclusive, ela chegou a valer R$11 ou R$12, se eu não me engano, agora já está valendo menos do que 5. Ah, mas ela está barata. Sim, ela está barata. Quem olha para os 12 e olha para os 5, ela está barata. Mas e se ela for para R$3? Ela vai ficar mais barata ainda. Se dos R$3 ela for para R$2, ela vai ficar mais barata ainda, né? Então, nunca opere contra o movimento inercial, tá? Porque, da mesma forma como uma ação que está perdendo valor no mercado, e se vocês olharem os fundamentos de Cogna, vocês vão ver, né? Vocês conseguem perceber, isso é uma coisa que eu ensino no treinamento ao vivo, como enxergar estes números, né? Vocês conseguem perceber que no último ano e no último trimestre a empresa deu prejuízo. E uma empresa que dá prejuízo, ela aumenta ou diminui de valor? Não? O que acontece com o capital social e o patrimônio líquido dessa empresa? As dívidas aumentam ou diminuem? Uma empresa com prejuízo. Uma empresa com prejuízo, ela tem condições de pagar as suas dívidas? Ela tem dinheiro de sobra para investir ou reinvestir, manter o seu patrimônio em dia, né? Reinvestido, o famoso CAPEX. Então, percebam que todo movimento inercial de longo prazo tem fundamento. Assim como uma ação que a gente pode achar que está cara, por exemplo, Magazine Luiza, né? Muitos acharam lá em 2009 que a Hering estava cara, só que ela não parou de subir. Por quê? Porque tinha fundamento. Ela estava faturando cada vez mais, lucrando cada vez mais, abrindo novas lojas, né? Toda semana, todo dia, uma franquia nova inaugurada. E aí? Então, tudo que está barato pode continuar ficando barato, e tudo que está caro na bolsa pode continuar ficando caro. São movimentos inerciais, gente.
Use as escolas de investimento para ajudar a identificar a tendência principal do ativo. Então, existe um lado certo do mercado, e este lado ele é fácil de ser identificado. Tá? Eu recomendo que vocês sempre usem o gráfico semanal para identificar esta tendência principal do ativo. Tá? Inclusive, o método TFA, que é o treinamento ao vivo, TFA significa tendência fundamentada de alta. Ou seja, tu tem que comprar uma ação não só porque o preço da ação está subindo, porque ações sobem e descem todo dia. Tem ação que sobe, tem ação que desce. Inclusive, existem ações que se valorizam e a empresa continua ruim. Os números continuam ruins, a empresa está no prejuízo, mas ela pode, de um dia para o outro, ou durante alguns minutos, subir o preço da ação. Com base no quê? Com base no boato, com base numa especulação. O fulano, a empresa XYZ está querendo comprar a sua concorrente. Aí aquela empresa que era uma maçã podre, as ações vão subir, só que ainda subiram no quê? No boato. Tá? Então, nunca utilizem o gráfico intradiário e o gráfico diário para operar, para identificar a tendência principal da ação. Usem sempre o gráfico semanal. Ok? No mínimo semanal. Né? Como é que qual é o lado certo ou a forma certa de usar a escola fundamentalista? Para garantir que a alta tenha alguma justificativa e que não seja apenas uma manipulação de mercado, você precisa saber ler os números da empresa. Tá? Ou seja, nunca compre uma empresa que está com faturamento decrescente e está gerando prejuízos recorrentes. Certo? Isso é o princípio básico. Bom, eu não preciso nem falar em patrimônio líquido negativo. Né? No momento que tu compra uma empresa que apresenta patrimônio líquido negativo, tu está comprando uma dívida que supera os ativos. Né? Ou seja, se a empresa parar de funcionar, todos os seus ativos contabilizados não são suficientes para pagar todas as suas dívidas. Então, o que resta para o acionista se a empresa fechar as portas? Né? Então, é super arriscado comprar uma empresa com patrimônio líquido negativo. Arriscado também uma empresa que está gerando prejuízos recorrentes e faturamento decrescente. Que a empresa está diminuindo de tamanho e essa diminuição de tamanho tem fundamento. Ela não está tendo lucro. Tá? Agora, existem sim estratégias de turnaround, tá? Estratégias de recuperação de empresas que estão saindo da recuperação judicial. Infelizmente, no Brasil, nós temos muitas empresas que entraram em recuperação judicial e nós temos empresas que estão conseguindo sair da recuperação judicial, só que ao sair, elas estão apresentando o quê? Lucros recorrentes. Então, elas não estão mais apresentando prejuízos recorrentes. Né? Até porque uma empresa não consegue sair da recuperação judicial se ela não tiver rentabilidade operacional. Né? Se ela não tiver, porque, na verdade, a recuperação judicial ela estanca a dívida financeira da empresa, mas ela precisa ser rentável operacionalmente, senão ela não consegue sair da recuperação judicial. Tá? Então, assim, o que nós temos que fazer ao utilizar a escola fundamentalista? Nós temos que separar o joio do trigo. Nós temos que pegar as melhores empresas na bolsa, certo? Empresas lucrativas e rentáveis. Lucrativas e rentáveis e, de preferência, que estejam com faturamento crescente. Tá? Quantas ações nós temos na bolsa? Nós temos 300, 400. Dessas 300, 400 que têm liquidez para assegurar a possibilidade da gente sair a hora que a gente quiser, ou seja, tem que ter uma liquidez mínima de R$500 mil dia de movimentação, senão você está entrando
num outro problema de não conseguir vender as suas ações quando o movimento inercial mudar de vento, mudar de direção, né? E essas empresas que têm liquidez em bolsa são no máximo 150. Destas 150, vamos imaginar que 1/3 está com faturamento decrescente e gerando prejuízos recorrentes. Restam quantas? 100. Destas 100, nós temos 50 blue chips, que são as maiores, as de maior valor e de maior movimentação, né? As grandes empresas brasileiras, os grandes bancos estão aí, Petrobras, Vale do Rio Doce, CSN, Gerdau, Usiminas, né? E todos os bancos grandes. E nós temos as outras 50 empresas que são as small caps, as menores, que são geralmente empresas da construção civil, bancos digitais, empresas de tecnologia, empresas de varejo, apesar de que no varejo nós temos blue chips também e temos small caps, né? Tem setores, o setor bancário tem small caps e tem blue chips. Então nós temos que separar por setor, né, e por tipo de tamanho de empresa, blue chip ou small cap, aquelas melhores, e montar uma carteira com as melhores, lucrativas e rentáveis, certo? Só que como a escola fundamentalista não tem o timing, né, qual é a sombra da escola fundamentalista? A escola fundamentalista, ela te ensina a separar o joio do trigo, mas ela não te dá o timing, ela não te dá o momento certo para entrar. A escola técnica, escola grafista, a gente deve, qual é o lado certo de utilizar a escola grafista? Utilizar a escola para não ser pego no contrapé pela volatilidade errática do mercado. Então, nós temos que desenvolver uma estratégia, um sistema de investimento, onde a gente tenha a capacidade de filtrar a volatilidade errática desta ação. Tá? No exemplo da Hering, o que fez com que o investidor não vendesse no meio do caminho foram os fundamentos. Né? Então, para vocês perceberem, vocês podem perceber que a análise gráfica clássica não funciona para nada, se os fundamentos forem mais fortes. Tá? Então, nós temos que adaptar a análise gráfica clássica, tá? Criar, desenvolver um sistema de gestão de risco que faça com que a gente permaneça posicionado enquanto o movimento inercial existir, movimento inercial de alta. Tá? Quando o movimento inercial de alta começar a terminar, a gente vai sair da tendência de alta e vai colocar o lucro no bolso e esperar a retomada de um segundo movimento de tendência de alta. Mas isso não pode ser feito com a análise gráfica clássica, né? E isso é ensinado no método TFA, nosso treinamento ao vivo, né? Os 6 encontros que são muito importantes porque é a aplicação prática de toda essa filosofia deste curso, desta videoaula que você está vendo agora. Então, professor, como é que eu faço para ficar sempre do lado certo do mercado? Simples. Compre o que está em tendência fundamentada de alta, ou seja, compre o que está subindo, tá? E venda o que está em tendência fundamentada de baixa, venda o que está caindo. Tá? Parece fácil, né? Parece fácil, mas a coisa mais importante a se fazer aqui é ter um sistema que funcione, que ajude a gente a enxergar a tendência fundamentada da ação, se ela é de alta ou de baixa. Porque muitas vezes a ação ela anda de lado, né? Ela não fica em tendência, ela fica lateralizada. E este movimento de lateralização é um movimento que deixa o investidor confuso,
O investidor não sabe se ela está subindo, se ela está caindo. Por isso que você precisa ter um algoritmo que te auxilie a enxergar a tendência primária ou a tendência principal da ação toda semana. Tá? Só assim, enxergando esta tendência, é que você vai conseguir tomar decisões cada vez mais assertivas se você deve comprar aquela ação, se você deve permanecer comprado naquela ação, ou se você deve ficar de fora, ou se você deve vender aquela ação. Certo? Então, em resumo, o lado certo do mercado é comprar ações de empresas lucrativas e rentáveis, tá? Que estejam em tendência fundamentada de alta. O que significa isso? Porque pode ser que uma empresa lucrativa e rentável entre numa tendência de baixa. Pode. O mercado antecipa os problemas, né? Então, uma empresa, antes de publicar um resultado trimestral ruim, o preço da ação dela começa a cair. E ela acaba perdendo alguns pontos, ela pode sofrer uma inflexão tão forte a ponto de determinar a saída, né? Que a gente venda as ações, certo? E isso, toda essa parte operacional de controle, de selecionar as ações e de controlar as ações, eu passo no treinamento ao vivo, né, do método TFA, certo? Algumas recomendações que eu deixo para vocês aqui neste curso são as seguintes. Nunca invista em menos de 5 ações. Divida o seu patrimônio entre uma carteira de 5 a 10 ações. Nunca menos do que 5, né? E de preferência não mais do que 10. Por quê? Porque só assim você vai conseguir ter uma rentabilidade proporcional ao risco que você está exposto. Tá? Menos de 5, você vai estar colocando o seu dinheiro num risco de mais de 20% de perda. Né? E mais de 10 ações, você vai estar diversificando demais o seu risco e provavelmente você não vai ter retornos suficientes para ter uma renda satisfatória em função do risco que você está submetido, que é o risco da renda variável no Brasil. Tá? Então, esta é uma recomendação. Uma carteira de 5 a 10 papéis, de preferência, no máximo 2 ações de cada setor, tá? 2 bancos, 2 empresas de varejo, 2 indústrias, 2 empresas, 2 de construção civil, do setor imobiliário, tá? Ou de tecnologia, mas nunca mais do que 2 do mesmo setor. Você pode até ter uma blue chip, uma small cap. A questão básica aqui é a seguinte, ó. A small cap é o tipo de ação que apresenta maior risco e, por este motivo, ela proporciona um maior retorno. Então, se você é jovem, se você tem menos de 35 anos, eu recomendo que você tenha uma carteira de small caps. Tá? Agora, quanto mais para frente na idade, aí você tem que ir substituindo aos poucos estas ações small caps por ações blue chips. Tá? Por quê? Porque a blue chip ela é uma ação que o preço da ação ela não vai subir 100, 200, 300% de um ano para o outro. Ela vai subir 15%, 10%, 20%, mas ela vai pagar dividendos. Já uma small cap, ela não pode pagar dividendos, porque ela precisa do capital para sustentar o seu crescimento. Mas ela vai te entregar uma empresa maior no futuro, né? Então, menor risco são as blue chips, inclusive porque elas pagam dividendos, né? Vejam que os indicadores de separar o joio do trigo são diferentes, né?
Quando você vai procurar blue chips, você vai procurar empresas lucrativas e que paguem bons dividendos, certo? Agora, quando você for procurar ações small caps, você não pode procurar ações que tenham uma lucratividade alta. Por quê? Porque uma small cap não tem lucratividade alta. Inclusive, tem algumas small caps, principalmente bancos digitais, ainda não estão nem tendo lucro, tá? Que é o custo de entrada neste sistema financeiro, de captação de clientes, tá? Então, assim, na small cap, você tem que separar o joio do trigo, não olhando para a lucratividade, mas sim para a rentabilidade, né? Quanto mais rentável a small cap for, maior será a capacidade dela de crescer no futuro. Ok? Então, vejam que lucratividade e rentabilidade são variáveis que são completamente diferentes dependendo do perfil seu de investidor, né, e o tipo de empresa que você está querendo investir. Mas todas elas a gente vai poder controlar da mesma forma, tá? O curso que eu preparei de aula ao vivo compreende 6 encontros, tá? E eu capacito vocês a gerirem, montarem esta carteira de 5 a 10 ações e realizarem a gestão dessa carteira toda semana. Toda semana você vai ter um sistema, vai ter uma métrica, tá? Uma resposta se você deve permanecer comprado, se você deve vender ou se você deve comprar outra ação, né? Vender esta que você está e comprar outra, ou simplesmente permanecer posicionado e no futuro, né, quando a ação realmente começar a se desvalorizar, você coloca o lucro no bolso, né? E esta é a maneira mais lucrativa e mais rentável e mais segura de ganhar dinheiro na bolsa. Tá? Apostando, investindo sempre do lado certo do mercado, que é o lado do movimento inercial, né, com fundamento. E este é o maior risco do day trade, porque no day trade nenhum movimento tem fundamento. Isso é muito importante, porque a análise gráfica não funciona sem fundamento. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e espero vê-los em breve no nosso curso online ao vivo, o método TFA. Muito obrigado. Bons trades, sucesso, um abraço.